Daryl Dixon. Amado pela maioria do público, o personagem evoluiu muito na série, e muitos dizem que se ele morrer deixarão de assistir. Mas afinal de contas, quem é Daryl Dixon? Eu sou César Domingues, ou apenas Dom, e você vai conferir agora comigo quem é Daryl Dixon em The Walking Dead. Bora pro vídeo! Norman Reedus tem feito uma participação formidável em The Walking Dead interpretando o nosso amado caipira e isso não é novidade. Mas afinal de contas, quem é Daryl Dixon? O que ele fez até hoje na série? Para responder essa pergunta é necessário que retornamos às primeiras temporadas de The Walking Dead. Sim, lá com aquele Daryl diferente de cabelo curto e loiro. Logo no início já nos é apresentado um sujeito que aparentemente não se importa com ninguém além de seu irmão Meryl Dixon, é claro. No decorrer da temporada, já nos deparamos com um cara arrogante, que só pensa em si próprio, porém, já podíamos notar que esse mesmo sujeito é bastante habilidoso e esperto, e somos obrigados a admitir que o Sr. Dixon é o único do grupo que estava realmente preparado para sobreviver ao apocalipse zumbi desde o início. Percebemos que ele possui uma sagacidade muito notável, além de saber caçar, rastrear inimigos, é um sacador de traíras fenomenal. Dixon se mostra também um rapaz bruto e determinado a sobreviver. Um bom exemplo disso é a sua tentativa de atacar Jim quando descobre que ele foi mordido. Apesar dos pesares, foi fácil notar que ele era um dos mais ou o mais corajoso do grupo, e entrou em conflito até com o forte e temido Shane. Dixon começou a se tornar uma peça insubstituível da série quando se desligou um pouco de sua trama principal, que era encontrar seu irmão mais velho, e finalmente se envolveu com outra coisa dentro do grupo, puxar o comboio com sua moto super estilosa e descobrir o melhor caminho para passarem pela rodovia à procura de um abrigo de um inverno e se afastarem daquela horda que agora subira pelas margens da floresta. Ele tem um papel notável e importante quando salva T-Dog, sim, o mesmo que acabou fazendo com que Merle tivesse que cortar sua própria mão para fugir de cima daquele prédio. Isso acontece quando uma horda invade os arredores do comboio enquanto estavam parados na rodovia consertando a mangueira do radiador do trailer do nosso velho amigo Dale, pra variar, né? E então, na fuga dos zumbis, T-Dog corta o braço e fica sem saber o que fazer. É quando Dixon silenciosamente entra em ação com sua faca e salva o nosso querido Dog da morte. Depois desse fato, aprendemos sobre ele que, mesmo que aparentasse ser rude, ele saberia perdoar e estava pronto para ajudar qualquer um justo que precisasse. A segunda trama de Daryl vem posteriormente à passagem dessa ordem pelo comboio, quando nossa garotinha Sofia, filha de Carol e do falecido Ed, acaba fugindo para a floresta e Daryl resolve então se empenhar para encontrá-la. Como uma maldição para as crianças, ainda na segunda temporada, Cole, o filho adorado de Rick e Lori, leva um tiro do Otis, um caçador que tentava acertar um cervo e por azar acertou também o garoto. Assim, eles são transportados para a fazenda do nosso segundo velhinho querido, o médico veterinário Herschel, e mesmo lá, Daryl não deixa de buscar pela Sofia. Em uma de suas buscas, montado em uma égua de Herschel, ele acaba caindo barranco abaixo e desmaiando à beira de uma cachoeira, onde tem momentos de loucura causados pela insolação e acaba enxergando seu irmão mais velho, Merle, o aconselhando a trair o grupo de Rick e matá-lo. Ainda que fosse apenas metade de um Daryl, o nosso herói conseguiu retornar à fazenda, onde foi atingido de raspão por um tiro disparado por Andrea. A moça pensara que ele era um zumbi, graças à sua loucura de se sujar e pendurar orelhas em seu pescoço. Apesar disso, Daryl ficou bem e foi cuidado por Carol, que afirmou que ele era tão importante para o grupo quanto os mocinhos do momento, no caso, Shane e Rick. Depois de muito procurar por Sofia e estabelecer uma relação de afeto com Carol, dando a ela forças para suportar o sumiço da filha, finalmente a garota é encontrada, porém já transformada. Assim, Daryl se revolta e acaba se tornando indiferente ao grupo. Mesmo assim, ele deixa aflorar o seu lado sagaz e já começa a deixar claro que é contra Shane e contra tudo que Shane faz. Ainda na segunda temporada, Daryl ganha a confiança de Rick e começa a tomar o lugar de Shane. Logo depois da fazenda, quando eles encontram a prisão, a relação dos dois vai ficando cada vez mais próxima, com Daryl sempre de olho em Rick para evitar que seu amigo morra. E Rick deixa de ser apenas o líder do grupo e se torna um amigo para Daryl. E ele começa a se apegar cada vez mais a Carol, salvando-a da cela que ela estava presa depois da morte de T-Dog, o que nos leva a achar que os dois ficariam juntos sem tardar ali mesmo, na prisão. Contra o governador, Daryl tem um papel importante na primeira invasão a Woodbury, porém, acaba encontrando seu irmão e isso finalmente fecha seu maior trama na série. Com seu encontro tardio, ele acaba percebendo que Merle está mais frio e babaca do que já era, e que o tempo ao lado de Sr. Blake não fez bem para ele. Da mesma forma, eles se ajudam e acabam indo para a prisão, onde Merle não pode ficar pois causa muitos problemas e além de ter raptado Glenn e Meg, ele ainda agride Glenn dentro da prisão. Após isto, ele é expulso e Daryl o acompanha. Durante meio episódio somos obrigados a pensar que Daryl Dixon não mais voltaria para a prisão,
Porém, ele nos dá um tapa na cara com sua nova personalidade. Agora ele é um homem digno, que não aceita de forma alguma a imundície do ser humano, e fica explícito quando ele ajuda aquela família na ponte e até aponta sua besta para Merle deixá-los ir. Daryl passa as 3 primeiras temporadas sendo um sujeito muito amado e de muita importância para a série. Mas quando Merle rapta Michonne e depois a solta e vai em direção ao governador para se vingar dele e ajudar o grupo de Rick, ou seja, finalmente fazer algo de útil, e acaba sendo morto por Blake, Daryl o encontra transformado e o mata. Em seguida cai em prantos e assim começa a entrar em decadência na série, no sentido de que acaba não tendo outra trama por alguns episódios e fica encarregado apenas de ser o Big Boss do grupo do Rick. Assim como sempre foi. Digo isso no sentido de que ele continuou matando e protegendo o grupo, mas acaba por não ter um desejo principal, já que o desejo de encontrar seu irmão mais velho já foi realizado. Quando o governador ataca a prisão e a destrói, Daryl tem um papel importante, que é o de comandar o grupo que aponta as armas para o grupo de Blake lá da cerca da prisão. Quando o ataque se concretiza, Daryl mostra finalmente o seu papel destruindo agora um tanque de guerra. E é nesse momento que começa a sua terceira trama. Depois de procurar por Sophia e pelo irmão, agora Daryl terá que manter a nossa amada Beth viva pela floresta. E como já era na prisão, vimos trocas de olhares eletrizantes entre os dois, momentos que nos trazem, ou pelo menos me trouxeram, uma grande felicidade, pois eu esperava finalmente ver o Sr. Dixon ao lado de alguém para ser menos solitário. Porém, sabemos que desde que se apresentou ele não queria ter relações com alguém que ele poderia amar, afinal, perder alguém que se ama para zumbis não é nada fácil. Ele não queria acabar como Rick, enlouquecendo por um tempo, mas notamos que ele deu o braço a torcer por muitas vezes, se apegando a Beth e ensinando ela a usar sua crossbow e finalmente se abrindo com alguém, contando sobre sua família, pai e mãe, contando até como foi a morte de sua mãe, queimada no caso. Beth bebe pela primeira vez ao lado dele. Ele a guia pela floresta, mas ela acaba sendo raptada por um grupo que parecia querer ajudar. Sim, o grupo de Dawn. Daryl fica desolado e mostra que tinha interesse amoroso por Beth, passando a noite sentado na estrada, até que o grupo de homens com roupas de couro e botas o encontra. Daryl não hesita, como já era de se esperar, mesmo cercado ele aponta sua besta para os homens, que acabam permitindo que Daryl se juntasse a eles, pois notaram que ele era destemido e valente. Dentro desse desconhecido grupo, Daryl não demonstra medo em arranjar confusões e até mesmo causar a morte cruel de um deles, Len. Sim, o cara que encheu o saco dele por causa do maldito coelho. Joey, o chefia do momento, manda os demais sujeitos matarem o cara para ele aprender a não ficar desrespeitando as regras. Os rapazes estão atrás de um homem que matou um deles numa casa. Daryl não sabia que esse tal era o Rick Grimes e os ajuda a encontrá-lo. Encontrando Rick, Michonne e Carl, Joey deixa explícito seu interesse em matar um a um. É quando Daryl percebe que o grupo era de inimigos e resolve agir. Ele começa distraindo 2 inimigos atrás do carro, na verdade apanhando deles. Rick consegue matar Joey violentamente, e pra mim foi a morte mais incrível que o Rick causou, arrancando a garganta do maldito Joey com a própria boca. Em seguida ele mata o cara que tentava estuprar Carl com dezenas de facadas. É nesse momento que nós ouvimos uma das frases mais impactantes da série, ditas de Rick para Daryl: "You are my brother". Nesse momento, vemos que os 2 mocinhos mais amados da série têm uma relação muito grande de amizade e admiração. Chegando no términos, vemos Daryl agir em equipe com o grupo, e já notamos um imenso crescimento do lobo solitário para o lobo na alcateia. É quando ele finalmente reencontra Carol, e os dois se abraçam lindamente, mostrando que há uma relação de admiração entre ambos. Carol e Daryl partem em direção a Beth, tentando encontrá-la. É nessa intriga que vemos ainda mais o quanto Carol é empenhado em ajudá-lo e o quanto um quer cuidar do outro. Quando finalmente Daryl encontra Beth, a mesma acaba sendo morta por Dawn. Ele atira em Dawn e o vemos isolado outra vez. Parece que as únicas pessoas com quem ele pode se relacionar são Carol e Rick, pois o resto vai morrendo aos poucos. Vemos Daryl carregando o corpo de Beth numa cena que dói lá no fundo do peito de cada espectador que torcia pelo lindo casal. Da pior forma, morre mais uma fase da vida de Daryl Dixon. Desse ponto pra frente, Daryl começa novamente a entrar em decadência, tratando apenas os assuntos do grupo. Porém, ao chegar em Alexandria e ter que se adaptar à vida quase normal da cidade, ele é notado por Aaron como um cara que não deveria viver aquela vida. Assim, ganha uma moto sensacional para ser o recrutador oficial de Alexandria, assim como Aaron que encontrou o grupo no celeiro, lembram-se? A nova trama de Daryl começa ao se encontrar com Dwight. Sim, aquele salvador maldito que engana Daryl e faz perder a moto e a besta. Isso se dá porque nos quadrinhos o dono da besta na verdade é o Dwight, e o Daryl dos quadrinhos é o próprio Dwight. Os dois se encontram novamente na morte da pobre coitada Denise, namorada da Tara. A propósito, a Tara é outra que não pode se relacionar com ninguém que a pessoa morre. Voltando ao Daryl, e quase concluindo,
Vemos que ele e Dwight desenvolvem uma rivalidade monstruosa em suas trocas de olhares e encontros. Por mais que ambos sejam muito parecidos, eles têm uma rivalidade monstruosa, e o que pode ser muito interessante para a série se Daryl não for a vítima de Negan, e provavelmente não é, e se a série seguir as HQs na Guerra Total, poderemos ver logo dois super sobreviventes meio que juntos, né? Sim, estou falando de Dwight e Daryl. Já pensou? Daryl, Dwight, Rick, Ezequiel e Jesus contra os Salvadores? Seria epicamente épico. Bom, o fato é que Daryl Dixon é um dos personagens mais queridos da série, e que a morte dele causaria um impacto enorme, além da revolta de diversos fãs. Mas sobre sua morte falaremos em outro vídeo. E você, deixaria de assistir The Walking Dead se nosso caipira amado morresse? Conte pra nós aí nos comentários desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Um forte abraço, eu vou ficando por aqui. Fui! A solta e vai em direção ao governador para se vingar dele e ajudar o grupo de Rick, ou seja, finalmente fazer algo de útil, e acaba sendo morto por Blake. Daryl o encontra transformado e o mata, em seguida cai em prantos e assim começa a entrar em decadência na série, no sentido de que acaba não tendo outra trama por alguns episódios e fica encarregado apenas de ser o Big Boss do grupo do Rick. Assim como sempre foi. Digo isso no sentido de que ele continuou matando e protegendo o grupo, mas acaba por não ter um desejo principal, já que o desejo de encontrar seu irmão mais velho já foi realizado. Quando o governador ataca a prisão e a destrói, Daryl tem um papel importante, que é o de comandar o grupo que aponta as armas para o grupo de Blake lá da cerca da prisão. Quando o ataque se concretiza, Daryl mostra finalmente o seu papel destruindo agora um tanque de guerra. E é nesse momento que começa a sua terceira trama. Depois de procurar por Sofia e pelo irmão, agora Daryl terá que manter a nossa amada Beth viva pela floresta. E como já era na prisão, vimos trocas de olhares eletrizantes entre os dois, momentos que nos trazem, ou pelo menos me trouxeram, uma grande felicidade, pois eu esperava finalmente ver o Sr. Dixon ao lado de alguém para ser menos solitário. Porém, sabemos que desde que se apresentou ele não queria ter relações com alguém que ele poderia amar. Afinal, perder alguém que se ama para zumbis não é nada fácil. Ele não queria acabar como Rick, enlouquecendo por um tempo. Mas notamos que ele deu o braço a torcer por muitas vezes, se apegando a Beth e ensinando ela a usar sua crossbow e finalmente se abrindo com alguém, contando sobre sua família, pai e mãe, contando até como foi a morte de sua mãe, queimada no caso. Beth bebe pela primeira vez ao lado dele. Ele a guia pela floresta, mas ela acaba sendo raptada por um grupo que parecia querer ajudar. Sim, o grupo de Dawn. Daryl fica desolado e mostra que tinha interesse amoroso por Beth, passando a noite sentado na estrada, até que o grupo de homens com os mocinhos do momento, no caso, Shane e Rick. Depois de muito procurar por Sofia e estabelecer uma relação de afeto com Carol, dando a ela forças para suportar o sumiço da filha, finalmente a garota é encontrada, porém já transformada. Assim, Daryl se revolta e acaba se tornando indiferente ao grupo. Mesmo assim, ele deixa aflorar o seu lado sagaz e já começa a deixar claro que é contra Shane e contra tudo que Shane faz. Ainda na segunda temporada, Daryl ganha a confiança de Rick e começa a tomar o lugar de Shane. Logo depois da fazenda, quando eles encontram a prisão, a relação dos dois vai ficando cada vez mais próxima, com Daryl sempre de olho em Rick para evitar que seu amigo morra. E Rick deixa de ser apenas o líder do grupo e se torna um amigo para Daryl. E ele começa a se apegar cada vez mais a Carol, salvando-a da cela que ela estava presa depois da morte de T-Dog, o que nos leva a achar que os dois ficariam juntos sem tardar ali mesmo, na prisão. Contra o governador, Daryl tem um papel importante na primeira invasão Woodbury, porém, acaba encontrando seu irmão e isso finalmente fecha seu maior trama na série. Com seu encontro tardio, ele acaba percebendo que Merle está mais frio e babaca do que já era, e que o tempo ao lado de Sr. Blake não fez bem para ele. Da mesma forma, eles se ajudam e acabam indo para a prisão, onde Merle não pode ficar pois causa muitos problemas e além de ter raptado Glenn e Meg, ele ainda agride Glenn dentro da prisão. Após isto, ele é expulso e Daryl o acompanha. Durante meio episódio, somos obrigados a pensar que Daryl Dixon não mais voltaria para a prisão. Porém, ele nos dá um tapa na cara com sua nova personalidade. Agora ele é um homem digno, que não aceita de forma alguma a imundície do ser humano e fica explícito quando ele ajuda aquela família na ponte e até aponta sua besta para Merle deixá-los ir. Daryl passa as 3 primeiras temporadas sendo um sujeito muito amado e de muita importância para a série, mas quando Merle rapta Michonne e depois roupas de couro e botas o encontra, Daryl não hesita, como já era de se esperar, mesmo cercado ele aponta sua besta para os homens, que acabam permitindo que Daryl se juntasse a eles, pois notaram que ele era destemido e valente. Dentro desse desconhecido grupo, Daryl não demonstra medo em arranjar confusões e até mesmo causar a morte cruel de um deles, Len. Sim, o cara que encheu o saco dele por causa do maldito coelho.
Joey, o chefia do momento, manda os demais sujeitos matarem o cara para ele aprender a não ficar desrespeitando as regras. Os rapazes estão atrás de um homem que matou um deles numa casa. Daryl não sabia que esse tal era o Rick Grimes e os ajuda a encontrá-lo. Encontrando Rick, Michonne e Carl, Joey deixa explícito seu interesse em matar um a um. É quando Daryl percebe que o grupo era de inimigos e resolve agir. Ele começa distraindo dois inimigos atrás do carro, na verdade apanhando deles. Rick consegue matar Joey violentamente, e pra mim foi a morte mais incrível que o Rick causou, arrancando a garganta do maldito Joey com a própria boca. Em seguida ele mata o cara que tentava estuprar Carl com dezenas de facadas. É nesse momento que nós ouvimos uma das frases mais impactantes da série, ditas de Rick para Daryl: "You are my brother". Nesse momento, vemos que os dois mocinhos mais amados da série têm uma relação muito grande de amizade e admiração. Chegando no términos, vemos Daryl agir em equipe com o grupo, e já notamos um imenso crescimento do lobo solitário para o lobo na alcateia. É quando ele finalmente reencontra Carol, e os dois se abraçam lindamente, mostrando que há uma relação de admiração entre ambos. Carol e Daryl partem em direção a Beth, tentando encontrá-la. É nessa intriga que vemos ainda mais o quanto Carol é empenhado em ajudá-lo e o quanto um quer cuidar do outro. Quando finalmente Daryl encontra Beth, a mesma acaba sendo morta por Dawn na floresta. Ele tem um papel notável e importante quando salva T-Dog. Sim, o mesmo que acabou fazendo com que Merle tivesse que cortar sua própria mão para fugir de cima daquele prédio. Isso acontece quando uma horda invade os arredores do comboio enquanto estavam parados na rodovia consertando a mangueira do radiador do trailer do nosso velho amigo Dale, pra variar, né? E então, na fuga dos zumbis, T-Dog corta o braço e fica sem saber o que fazer. É quando Dixon silenciosamente entra em ação com sua faca e salva o nosso querido Dog da morte. Depois desse fato, aprendemos sobre ele que, mesmo que aparentasse ser rude, ele saberia perdoar e estava pronto para ajudar qualquer um justo que precisasse. A segunda trama de Daryl vem posteriormente à passagem dessa ordem pelo comboio, quando nossa garotinha Sophia, filha de Carol e do falecido Ed, acaba fugindo para a floresta e Daryl resolve então se empenhar para encontrá-la. Como uma maldição para as crianças, ainda na segunda temporada, Cole, o filho adorado de Rick e Lori, leva um tiro do Otis, um caçador que tentava acertar um cervo e por azar acertou também o garoto. Assim, eles são transportados para a fazenda do nosso segundo velhinho querido, o médico veterinário Herschel, e mesmo lá, Daryl não deixa de buscar pela Sophia. Em uma de suas buscas, montado em uma égua de Herschel, ele acaba caindo barranco abaixo e desmaiando à beira de uma cachoeira, onde tem momentos de loucura causados pela insolação e acaba enxergando seu irmão mais velho, Merle, o aconselhando a trair o grupo de Rick e matá-lo. Ainda que fosse apenas metade de um Daryl, o nosso herói conseguiu retornar à fazenda, onde foi atingido de raspão por um tiro disparado por Andrea. A moça pensara que ele era um zumbi, graças à sua loucura de se sujar e pendurar orelhas em seu pescoço. Apesar disso, Daryl ficou bem e foi cuidado por Carol, que afirmou que ele era tão importante para o grupo quanto os... Daryl Dixon. Amado pela maioria do público, o personagem evoluiu muito na série, e muitos dizem que se ele morrer deixarão de assistir. Mas afinal de contas, quem é Daryl Dixon? Eu sou César Domingues, ou apenas Dom, e você vai conferir agora comigo quem é Daryl Dixon em The Walking Dead. Bora pro vídeo! Norman Reedus tem feito uma participação formidável em The Walking Dead interpretando nosso amado caipira e isso não é novidade. Mas afinal de contas, quem é Daryl Dixon? O que ele fez até hoje na série? Para responder essa pergunta é necessário que retornamos às primeiras temporadas de The Walking Dead. Sim, lá com aquele Daryl diferente de cabelo curto e loiro. Logo no início já nos é apresentado um sujeito que aparentemente não se importa com ninguém além de seu irmão Meryl Dixon, é claro. No decorrer da temporada, já nos deparamos com um cara arrogante que só pensa em si próprio, porém, já podíamos notar que esse mesmo sujeito é bastante habilidoso e esperto, e somos obrigados a admitir que o Sr. Dixon é o único do grupo que estava realmente preparado para sobreviver ao apocalipse zumbi desde o início. Percebemos que ele possui uma sagacidade muito notável, além de saber caçar, rastrear inimigos, é um sacador de traíras fenomenal. Dixon se mostra também um rapaz bruto e determinado a sobreviver. Um bom exemplo disso é a sua tentativa de atacar Jim quando descobre que ele foi mordido. Apesar dos pesares, foi fácil notar que ele era um dos mais ou o mais corajosos do grupo e entrou em conflito até com o forte e temido Shane. Dixon começou a se tornar uma peça insubstituível da série quando se desligou um pouco de sua trama principal, que era encontrar seu irmão mais velho, e finalmente se envolveu com outra coisa dentro do grupo, puxar o comboio com sua moto super estilosa e descobrir o melhor caminho para passarem pela rodovia à procura de um abrigo de um inverno e se afastarem daquela horda que agora subira pelas margens da